Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar do Portal Contábeis. Estamos em junho e em 2020 isso significa que está perto de você entregar a sua declaração do imposto de renda. Geralmente é em abril, mas devido ao Covid-19, ela foi prorrogada para junho. E se você está como os 14 milhões de brasileiros que ainda não enviaram a declaração, o webinar de hoje é para você. E é por isso que hoje nós estamos aqui com o Adalberto Vitor, que ele é contador, mestrando em Direito Empresarial, especialista em Direito e Planejamento Tributário e empresário contábil. Bem-vindo, Adalberto. Olá, tudo bem? Muito boa tarde. É uma grande satisfação atender ao convite do Portal Contábeis e realmente me sinto muito lisonjeado em estar aqui contribuindo e compartilhando informações úteis de qualidade para todo mundo que nos assiste. Sejam muito bem-vindos, viu? Bom, e antes de começarmos, eu quero convidar você que está aí nos assistindo a já mandar seu comentário, sua dúvida sobre imposto de renda, que ao longo desse webinar nós vamos respondendo. O Adalberto vai ajudar aqui a esclarecer todas as dúvidas, combinado? Aproveite também e dê um joinha aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube e também seja um membro do nosso Telegram. É só você apontar o seu celular, a câmera do seu celular, para o QR Code que vai aparecer aí na tela agora, e você se torna um membro e aí você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo contábil. Mas vamos começar então? Adalberto, como eu disse aqui anteriormente, 14 milhões de brasileiros ainda não enviaram a declaração do imposto de renda. É comum mesmo deixar tudo para a última hora, deixar essa declaração para o último momento? Muito bem. Realmente a gente tem se deparado com um elemento meio cultural, né? Aí relacionado ao próprio contribuinte, onde nós temos esse costume, né, de deixar sempre para os últimos momentos, etc. E, de certa forma, estamos em um momento atípico, onde temos aí uma elasticidade de prazo que nós devemos, então, utilizar dentro das nossas condições dessa elasticidade para revisar até mesmo aquilo que nós já deveríamos ter organizado, ter programado, considerando que a data originária, né, para a entrega da declaração, ela deveria ter sido no dia 30 de abril, então nós devemos, de fato, aproveitar esse período até para checar, mas para quem deixou efetivamente para esse último momento, então nos cabe aí correr atrás, né, para juntar toda a documentação, os itens que são indispensáveis, que são necessários para que possamos fazer então esse preenchimento adequado e estar em conformidade aí com o que o próprio fisco exige. Né? Porque todo ano, talvez, aí tem algumas alterações e até novidades no imposto de renda. Esse ano teve alguma? Da própria elasticidade do prazo, né, o que nós identificamos de novidade foi a dedução aí daquele INSS, do valor correspondente ao pagamento da previdência do empregado doméstico, que nesse ano ele não pode mais ser utilizado como sendo uma parcela dedutível. Então, no mais, o que nós identificamos foi uma necessidade, ou melhor, né, outros campos e a possibilidade de nós preenchermos aí novos campos para dar uma riqueza de detalhes para o fisco, então, captar aí mais dados, né, alimentando seu Big Data, de certa forma. E o que nós tivemos de mais expressivo, né, além, como disse, da própria data que foi aí ampliada, é efetivamente essa questão aí da parte previdenciária paga ao funcionário doméstico, né, ao colaborador doméstico, nesse ano não pode mais ser utilizado como parcela aí dedutível. Isso é o que nós temos de mais intenso. Bom, e aquela pergunta clássica que é sempre importante saber, principalmente para quem está declarando o imposto de renda pela primeira vez, afinal, quem que é obrigado a declarar o imposto de renda? Muito bem, nós temos aí uma lista, né, onde essa lista de obrigatoriedades, ela circula bastante, inclusive, e até compartilhar aqui
algumas dessas informações com vocês através de alguns slides, através de alguns materiais. No entanto, a gente já até prontifica, de alguma maneira, disponibilizar isso para todo mundo, né? Apesar de que as próprias agências de organização financeira, como nós estamos estou até visualizando aqui em paralelo, Daniel, alguns questionamentos, né? Algumas pessoas, elas aqui postando algumas perguntas e comentários sobre os ganhos na alienação aí de bens móveis, sobre ganhos aí sobre algumas operações envolvendo ações, né, envolvendo o mercado aí financeiro como um todo. Então, existem algumas instituições, né, até as próprias intermediadoras aí, financeiras de crédito, as próprias agências que normatizam alguns desses sistemas, elas estão disponibilizando uma série de cartilhas. No entanto, as regras não mudaram tanto, as regras gerais, podemos dizer assim, da própria declaração de imposto de renda não mudou tanto do ano passado para este ano. Considerando que nós estamos, então, né, até dentro aí desse mesmo critério, né, que obedecíamos no ano passado, está obrigado a declarar quem teve rendimentos tributáveis, recebeu rendimentos isentos não tributáveis, por exemplo, né, exclusivamente na fonte cuja soma foi superior a 40 mil, quem recebeu rendimentos tributáveis no valor correspondente a 28.559,70, né, quem teve a posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a 300 mil, dentre outros, que o que eu também posso aproveitar esse momento para deixar aí de referência, né, é que a própria Receita Federal lança e atualiza anualmente o seu perguntão do imposto de renda. Então, é um arquivo PDF com várias páginas, várias informações detalhadas, aonde você pode baixar esse arquivo e fazer aí uma pesquisa interna, caso você tenha alguma dúvida particular, caso você tenha aí alguma questão para explorar de forma mais íntima, você pode fazer essa consulta dentro aí desse PDF. Você vai encontrar, se você não encontrar a resposta pronta, você vai encontrar boas referências para conseguir executar da melhor maneira. Adalberto, e quais são os documentos necessários para declarar o imposto de renda? O que você indica aí ter nas mãos na hora que você está declarando e preenchendo todas as informações que são necessárias? Perfeito. O que eu recomendo é que todas as informações de desembolsos e recebimentos, elas possam estar elencadas de preferência, né? Dentro aí de uma ordem, tá certo? De sua operacionalização, onde você vai ter dentro desses recebíveis, dentro dessas demonstrações aí de recebimentos e desembolso, aquilo que você recebeu, né, dentro desse conjunto de documentos, nós vamos passar para análise daquilo que você recebeu que é tributável, daqueles valores que você recebeu que se encaixam em algumas das possibilidades de isenção, daquilo que você recebeu que poderá estar sujeito ao próprio imposto de renda na forma do ganho de capital, e a questão dos seus pagamentos, né, com esse seu desembolso, né, esses pagamentos, onde nós vamos identificar, dentro desse conjunto aí de dados, de documentos, aquilo que pode ser considerado como dedutível, aquilo que é considerado como dedutível e possui um limite, tá certo, dessa dedução, aquilo que pode ser considerado uma doação, que não vai estar, então, aí na incidência, né, nas hipóteses de incidência do próprio imposto de renda. Então, nós temos toda essa documentação que podemos, então, né, na verdade, devemos listar, devemos manter de forma estruturada para conseguir alimentar o próprio programa aí do imposto de renda de maneira adequada, de maneira realmente clara, e que não venha a gerar problemas em momentos futuros, né, um questionamento desagradável, né, que nós sabemos que, por vezes, acaba ocorrendo. Qual que é melhor para cada caso? Esse é um tema até bem interessante, por vezes bastante sensível, pois alguns contribuintes acreditam, né, que você utilizar o desconto simplificado, o ato
de se apropriar desse desconto simplificado através da opção dentro da própria declaração, isso desobriga você, na qualidade de contribuinte, a preencher completamente os dados. Então, o que é que a gente pode registrar? Que, na verdade, a diferença entre a declaração simplificada e a declaração completa é o desconto aplicado sobre os rendimentos tributáveis, tá certo? Inclusive, esse desconto aplicado sobre rendimentos tributáveis ele possui um limite, tá certo? Como é que funciona isso? Supondo que você tenha aí um rendimento tributável passivo, de você, então, incorrer em um pagamento a título de imposto de renda no montante de R$40 mil, e você utiliza o desconto simplificado de 16.700 e alguma coisa, R$750 aproximadamente, certo? Na verdade, esse valor exato de R$16.754, ele é aplicado sobre essa base de cálculo, né, que eu disse anteriormente, que é esses 40 mil, onde esse desconto simplificado vai substituir aqueles pagamentos, aqueles desembolsos que podem ser considerados, então, pagamentos que deduzem aí a sua base de cálculo de imposto de renda. Certo? Ele é um elemento substitutivo. Isso não quer dizer que o fato de você utilizar esse desconto simplificado, você não deve, então, preencher lá a aba correspondente aos pagamentos efetuados, você não deve preencher, então, as informações aí dos seus desembolsos, você não deve preencher a sua declaração de forma completa, tá certo? Então, quem é que deve usar isso aí? Vai depender da situação, do caso concreto, do preenchimento que se executa, que se elabora, mas, de toda forma, é importante que, ao preencher a declaração, ao repassar para a informação os dados correspondentes ao que você tem de recebimentos e de desembolso, você vá analisando, que está lá no canto inferior esquerdo, as suas possibilidades e a possibilidade, então, de adotar a melhor forma de ser tributado nesse momento. Perfeito? Então, um outro ponto também que eu registro é que você pode retificar sua declaração para alterar essa opção, certo? De simplificada para completa ou vice-versa até o último dia aí da obrigatoriedade, que nesse ano, né, excepcionalmente, é no dia 30 de junho. Depois desse período, você pode até fazer a retificação da declaração, mas você não pode, entendeu? A própria sistemática aí que regulamenta a obrigação, ela não vai permitir, não vai possibilitar que você mude, então, a opção que você escolheu anteriormente até a data limite para pagar aí o seu imposto, caso você tenha pago, ou para calcular, né, efetivamente aquilo que você poderá ter de restituição, caso você tenha direito nesse momento, né, após essa análise. E em relação aos bens, o que é preciso declarar? O que é obrigatório declarar no imposto de renda? Perfeito. O que nós temos de bens, né, todos os bens e direitos, como até comentei aqui, deixei anotado, para que nós pudéssemos até remontar alguma coisa nesse sentido. Aquele contribuinte que ele possui, né, teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$300 mil, ele está, uma das situações que o obrigam a fazer aí a declaração do imposto de renda, tá certo? Então, o que é que ele vai precisar? Supondo que o contribuinte adquiriu aí no ano calendário de 2019, né, no ano passado, ele adquiriu um veículo, tá certo? E aí vem algumas informações que são completamente pertinentes. Uma vez ele tendo adquirido esse veículo, certo? E considerando que esse veículo ele teve a sua aquisição mediante uma alienação aí, fiduciária, ele teve, então, esse veículo está alienado, né? Está, de certa forma, vinculado diretamente a um contrato de concessão de crédito, certo? É o que a gente conhece aí como CDC e equivalentes. Quando o contribuinte ele for declarar esse bem na sua declaração de imposto de renda, quando ele for declarar esse bem efetivamente, né, a gente não ser até redundante, ele vai informar o valor que ele adquiriu esse bem, certo? Porém, algumas pessoas até questionavam sobre a necessidade de se declarar a dívida decorrente desse contrato aí na parte de dívidas e ônus. Porém,
cabe o registro, né, cabe salientar que toda vez que você tiver um bem, e esse bem ele estiver vinculado a uma instituição financeira mediante alienação, você vai lançar o valor desse veículo, você vai lançar o valor desse imóvel, mas o valor correspondente a essa contrapartida financeira decorrente do empréstimo ou da própria alienação que está estabelecida, ela não deve ser informada no campo de dívidas e ônus. Perfeito? Então, imóveis, até mesmo criptomoedas, ações, todos esses itens que estão com você, que estão na sua posse, são de sua propriedade, eles devem sim ser declarados. Perfeito? Adalberto, uma dúvida muito comum é em relação aos dependentes. Afinal, quem pode ser declarado como dependente no imposto de renda? A questão dos dependentes, ela sempre entra em bastante turbulência, principalmente na apropriação de despesas direcionadas ou utilizadas aí pelos dependentes. Mas nós temos uma espécie de lista, certo? E mais uma vez eu faço referência ao próprio perguntão da Receita Federal, e a gente também precisa até analisar que o fato de fazer referência ao perguntão não é para até se isentar aí de qualquer coisa, muito pelo contrário, é para que nós possamos utilizar essa ferramenta, esse elemento, para extrair ali alguns conceitos que nós podemos, então, aplicar ou não dentro da nossa realidade. E muito bem, né? Sobre os dependentes, filhos, pais, avós, com limitações aí, no caso, de idade, todos eles, cônjuges, certo? Todos estes, né, na verdade, podem, então, se enquadrarem, podem estar, então, na condição de dependentes. Onde é que eu devo observar isso com melhor, onde é que eu posso observar isso com mais clareza? Dentro da própria declaração, certo? Você, quando abrir aí a parte das informações sobre os dependentes, existe uma lista, onde a leitura, né, a análise dessa lista, ela vai culminar com um enquadramento, de certa forma, adequado aí, do tipo de dependente ou de qual dependente se essa pessoa, né, que você aí tem algum vínculo consanguíneo ou não, poderá se encaixar aí na condição de dependente. Existe, obviamente, assim como em todo emaranhado tributário do nosso país, né, uma série de elementos subjetivos que exigem uma análise precisa, uma análise minuciosa, quando formos fazer uso aí desses elementos, em especial nos casos de declaração de imposto de renda, né, nós também observamos algumas coisas nesse sentido no caso do TCMD, mas no meu foco da nossa discussão próprio imposto de renda, existe uma lista, tá certo? Que ela pode, inclusive, em alguns momentos até ser taxativa, mas existe um critério subjetivo que você deve ligar esse critério subjetivo a alguns elementos legais que são paralelos à própria legislação do imposto de renda, como, por exemplo, né, a guarda ou a guarda aí de uma pessoa, a curatela, todos esses elementos, em alguns casos, também devem ser considerados para que você possa utilizar aí esse registro dessa pessoa e qualificá-la como sua dependente. Perfeito? E sobre a isenção do imposto de renda, afinal, como que ela funciona? Muito bem. Aqui nós listamos alguns exemplos, né, de obrigatoriedades, certo? Onde está obrigado a declarar o imposto de renda, quem teve aí essa receita superior, esse rendimento tributável superior a R$ 28.559,70, quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis superior aí a R$ 40 mil, quem teve então, né, a propriedade de bens, a posse-propriedade de bens com valor igual ou superior a 300 mil, e aí nós temos um conjunto de obrigatoriedades. Quando se fala em isenção, né, a gente pode então estabelecer ou compreender, melhor dizendo, que existem algumas isenções que elas foram, inclusive, aplicadas pela própria legislação do imposto, do tributo, certo? E algumas outras, né, que isentam o contribuinte de enviar a declaração. Essa isenção do contribuinte de enviar a declaração se dá quando ele não se encaixa em nenhuma das obrigatoriedades. Então, a gente pode elencar aqui, de forma paralela, uma análise que cabe aí
uma visão de dois elementos. Aquele contribuinte que ele não se enquadra em nenhuma das situações de obrigatoriedade, então isso lhe coloca na condição de isento de entregar a declaração, ou seja, ele está desobrigado, tá certo? E nós temos os casos de contribuintes que eles possuem aí elementos de obrigatoriedade, certo? Mas esses elementos que o obrigam a enviar a declaração, eles, ao mesmo passo, fazem que eu não tenha que pagar o imposto de renda decorrente dessas operações. Exemplo, né? Se você tem um bem imóvel, e você vendeu esse bem imóvel, utilizou esse recurso decorrente da sua venda para adquirir um outro bem imóvel em um prazo aí inferior ou até 180 dias. Logo, a própria legislação do imposto de renda diz que você vai ficar isento de tributar essa receita pelo ganho de capital, certo? Esse é um dos casos em que nós podemos, então, refletir sobre as isenções aí desse tributo. Bom, Adalberto, nós estamos recebendo algumas perguntas por aqui já do nosso público, então eu vou começar a responder. Se você ainda não enviou o seu comentário, a sua dúvida, aproveite que ainda dá tempo, combinado? A primeira é do Somos ADM de Condomínios. Eles perguntam como declarar rendimentos de Uber. Perfeito, olha, com a própria lei complementar aí, com a resolução número 140 aí do próprio Simples Nacional, né, com uma série de outros elementos que possibilitam até o enquadramento dos operadores de aplicativos, né, seja motorista, piloto, nós sabemos que existem vários meios, eles, nesse sistema aí, simplificado de oferecer as suas receitas à tributação, o contribuinte ele deveria ter, inclusive, se atentado a esse item e ter buscado essa alternativa para pagar menos tributo. Uma vez não tendo feito isso, certo? A própria legislação do imposto de renda, ela nos obriga a oferecer à tributação o rendimento, a receita que eu obtive decorrente aí da minha atividade, decorrente da prestação do meu serviço, mesmo na qualidade de autônomo. Muito bem, como é que eu vou declarar, então, essa questão dos valores recebidos quando eu já percebo esse rendimento com uma certa dedução? Olha, como a própria legislação ela nos diz, né, isso nós vamos encontrar aí no próprio regulamento do imposto de renda, né, com o decreto 9.580 de 2018 e outras legislações que estão diretamente vinculadas a ele. A pessoa que trabalha, né, com o Uber, o motorista, ele recebe o dinheiro decorrente da sua prestação com uma determinada dedução. Logo, quando ele for transportar esse valor para a sua declaração, o valor que efetivamente ele será tributado será o valor que efetivamente ele recebeu, certo? Então, dentro desse contexto, ele vai precisar, então, fazer uso daquele documento prático, daquele documento que é bem conhecido aí por todos os contribuintes, que é o informe de rendimentos, onde a acessão desse informe de rendimentos lá, né, ele deve, inclusive, ter um controle paralelo, ele deve conferir esse informe para ver se está de acordo com esse controle paralelo, para que se identifique aquilo que ele recebeu efetivamente de valores e que ele, então, né, percebeu tudo isso dentro de um determinado período, no ano calendário, a partir do momento que ele iniciou essa prestação, e ele vai transportar esses valores para rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica na aba correspondente. O André Guerreiro pergunta como declarar ganhos com ações. As ações, elas possuem algumas especificações, certo? Quando você realiza operações aí no mercado financeiro, você deve identificar o tipo de operação que você se propõe em dois grupos, e esses dois grupos eles vão se ramificar para alguns outros com mais detalhes, certo? Inclusive, nas nossas mídias sociais, na minha, né, que leva o meu nome, que está aí também fácil, eu fiz algumas explicações, né, caso a gente não consiga pormenorizar alguns elementos aí desses itens decorrentes das suas operações no mercado financeiro lá, aí nas nossas mídias nós temos algumas especificações sobre isso. Quando eu falo dividir dois grupos,
certo? Eu quero dizer que você primeiro vai separar aquilo que é renda variável com o que é renda fixa. Muito bem, eu já sei, você me perguntou sobre ações, né? As ações logo se enquadram em renda variável. Se é renda variável, você vai ter então que dividir em outros dois grupos. Essas suas operações foram em day trade? Foram ações normais? Muito bem, então nós temos aí uma outra divisão, certo? Uma vez, considerando que são operações normais, você tem um limite, certo, de isenção dos ganhos decorrentes com a alienação desses bens do tipo ações, certo? Onde existe uma limitação aí de 20 mil reais, né? Aquilo que você recebe que é inferior a 20 mil, você então estará dentro de um critério de isenção. Mas o que for superior, se a operação ela for com ações na forma normal, né, ações normais e operações normais com ações, você vai pagar sobre aquilo que for o ganho, né, decorrente de um período que não se enquadre nessa situação de isenção, vai ser 20% de ganho de capital, e operações day trade vai ser de 15%. Como é que eu levo isso para minha declaração de imposto de renda? Fica atento. Você vai informar a propriedade dessas ações lá em bens e direitos, certo? Você vai informar tudo isso. E você vai precisar pegar as notas de corretagem, certo? Para identificar o preço médio das ações, para que na descrição, né, e na posição também em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019, você identifique pela quantidade de ações que você tinha no início e no final do período, certo? Você vai precisar utilizar um preço médio para as ações que você tem informando aí nesses dois campos. Perfeito? Então, essa questão das operações com ações, ela realmente tem uma riqueza em detalhes bem maior, né? A própria informação também da letra de crédito imobiliário, as informações dos fundos de investimento imobiliário, dentre outros índices do mercado financeiro, as criptomoedas que também precisam ser declaradas, inclusive saiu uma instrução normativa da própria Receita Federal obrigando você que possui essas criptomoedas, né, a fazer uma obrigação acessória, a fazer uma declaração dentro aí do próprio portal da Receita Federal, repassando ao fisco alguns elementos aí de quantitativo de propriedade, de quem você comprou e etc. Isso, obviamente, deve atender, né, você deve fazer isso atendendo algumas especificações. Então, para atender essas especificações, eu até posso registrar para você aqui a própria instrução normativa que faz referência a essa questão aí dos itens de criptomoedas, etc. Da renda variável também nós temos todas essas especificações, mas sobre as criptomoedas, no ano de 2019, nós tivemos a instrução normativa 1888, certo? Então, você consulta essa instrução normativa 1888 para você aí que tem Bitcoin, para você que tem Ethereum, para você que tem uma série de criptomoedas que estão sendo utilizadas aí no mundo, deve se atentar a esse elemento. No mundo, eu digo, porque você pode ter, né, como nós sabemos que isso é digital, né, não tem uma base física previamente estabelecida, você deve se atentar aí a esses elementos. Instrução normativa 1888 de 2019 vai lhe trazer aí algumas especificações sobre a declaração desses tipos de ativo que nós conhecemos por criptoativos. Perfeito? O Éder Gomes, ele pergunta justamente sobre as moedas virtuais. Como declará-las? Perfeito. Inclusive o que nós acabamos de comentar, né? Você vai ter que declarar a posição, na declaração de imposto de renda, você vai ter que declarar, então, o montante dessas criptomoedas em valores, aí, em reais, né? Na posição 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, onde o que eu recomendo é que você identifique junto à corretora, né, a instituição financeira que faz a intermediação de aquisição e venda desse seu criptoativo, para que ela lhe repasse a posição desses itens. Ela já deve ter lhe repassado isso, né, pois essas corretoras também estão obrigadas a enviar declarações aí ao Banco Central, estão obrigadas a enviar declarações à própria Receita Federal. Então, aproveitando esse contexto, pessoal, não adianta você tentar se eximir de atender essa solicitação do fisco na ideia, né, ou por imaginar que ele não sabe que você dispõe, que ele não sabe que você tem esse tipo de propriedade, que você tem esse tipo de ativo,
pois as próprias instituições elas já fizeram essa informação, já repassaram essa informação, já fizeram aí essa prestação de contas que incluíam o seu nome, incluíam o seu CPF nessa prestação. Então, você deve fazer a sua parte para evitar aí problemas futuros. Perfeito? Recomendo mais uma vez, criptoativos, né, a base, a informação, como é que declara, a posição de tudo isso, você vai identificar no que a própria corretora ela vai desenvolver, vai dispor para você, e a base para fazer a declaração específica para os criptoativos dentro do ambiente da Receita Federal é esta normativa 1888 de 2019. A Somos ADM de Condomínio está super participativo aqui, agradecemos a interação. Mandou mais uma dúvida. Recebimento de ação trabalhista, como identifico no processo quais valores lançar? Perfeito. Alguns dos rendimentos, né? Você repara que no início do nosso bate-papo, né, nós falamos aqui sobre algumas situações em que o contribuinte está desobrigado a declarar, né, que ele está isento de enviar a declaração, e algumas situações que ele precisa declarar, mas vai estar isento de pagamento aí, de imposto de renda sobre esses valores que outrora serão declarados. O caso da indenização, né, o caso aí dos litígios, das decisões de ordem trabalhista que geram, né, que culminam em um tipo de rendimento para o reclamante, certo? Esses valores identificados na forma aí dessa rescisão, né, você vai conseguir fazer a identificação adequada dentro da própria ata de audiência, dentro da própria decisão, né, que foi fornecida, tá certo? Considerando que, em regra geral, em contextos gerais, os valores recebidos na forma de isenção, né, por questões de ordem trabalhista, as indenizações, elas possuem, por sua natureza, elas possuem, então, um caráter de isenção, certo? Porém, cabe a análise aí da informação que foi expressa na própria decisão para que você tenha a certeza que ela vai se enquadrar nesse item. Uma vez estando isenta, você vai lá, né, para a parte de rendimentos isentos não tributados e vai repassar, então, dentro da declaração, os valores, a fonte pagadora e etc. Perfeito? O Éder Gomes mandou mais uma dúvida aqui. Ele fala: posso transportar os bens entre as declarações dos cônjuges quando um deles deixa de declarar e vai para a declaração do cônjuge como dependente? Perfeito. Olha, isso é a questão aí dos dependentes, sempre tem essas turbulências, né? Muito obrigado, Ed, pela participação, né? A outra equipe aí que também está conosco, uma satisfação muito grande para mim, reitero isso. Posso transitar essa questão dos bens? Olha, é preciso deixar claro que as propriedades comuns ao cônjuge, como, né? Como é que é isso na prática? Supondo que o Joãozinho e Mariazinha, eles resolveram estabelecer uma conexão quase eterna, ou eterna, né? E eles celebraram aí o sagrado matrimônio ou até mesmo uma união estável. Adquiriram em conjunto, os dois, uma determinada unidade aí imobiliária, um apartamento. Muito bem. Uma vez, então, eles tendo constituído isso dentro desse contexto, uma vez eles tendo adquirido dessa forma, vão precisar, então, né, é importante que seja definido para qual dos dois vai ficar a informação decorrente à declaração do bem, certo? Como assim, né? Se os dois declararem de forma segregada, de forma distinta, certo? Poderá, a depender das circunstâncias, se estiver elencado em contrato, né, efetivamente, os dois eles são proprietários, cada qual poderá, então, declarar a sua parte. Ah, mas pode transitar no caso do outro, né, do cônjuge, entrando efetivamente na sua pergunta. O cônjuge, quando ele se considera, ou é considerado, melhor dizendo, né, como dependente, e entra na declaração aí do seu companheiro, essa parte do bem ela pode transitar? Pode. Assim como os seus rendimentos, eles também devem ser incorporados à declaração desse cônjuge, do casal, né, da pessoa, da parte, né, que vai, então,
fazer essa declaração, né, que vai transmitir a declaração, ou seja, pode transitar essa propriedade e pode também, né, deve, na verdade, deve transitar a propriedade, deve também ser informado na declaração aí do titular as informações correspondentes aos rendimentos tributados e até mesmo de alguns dos rendimentos, ou melhor, dos pagamentos que podem ser considerados como dedutíveis, tá? Bom, e quanto aos MEIs, sempre recebemos muitas dúvidas sobre os MEIs. A Patrícia Siqueira e a Eliane Santos perguntam: se o faturamento do MEI é de R$ 54 mil, tem que ser declarado o imposto de renda da pessoa física? Quais os casos os MEIs devem declarar? Muito bem, né? Existe uma consideração bem interessante sobre o próprio microempreendedor individual e a forma que esse microempreendedor individual ele vai utilizar os elementos a título de valores, né, que ele deve utilizar para fazer a sua declaração. Beleza. Nós sabemos que o microempreendedor individual, ele, na verdade, é uma personalização jurídica, né, assim como é um empresário individual, certo? Onde você vincula ao seu CPF um CNPJ. Muito bem, é tanto que até para fins constitutivos, societários, você consegue identificar facilmente no próprio CNPJ do MEI o CPF, né, ao final aí do nome, sendo parte integrante da razão social. Por que eu estou dizendo isso? Apesar de existir toda essa situação, né, essa anomalia jurídica envolvendo o MEI, existem algumas possibilidades, uma vez sendo aplicada uma organização adequada para a segregação dos valores que são recebidos por parte do microempreendedor, inclusive reforça essa questão de ser recebidos desses recebimentos, quando existe também, né, um próprio livro caixa aí sendo alimentado com aquilo que é recepcionado pela própria pessoa jurídica, digamos assim, né, e considerando que o próprio MEI, na qualidade de pessoa física, ele poderá ou não estar obrigado a fazer essa declaração e ele também tem as suas receitas. Muito bem, né? De uma forma bem prática, que a gente até elencou aqui em outra oportunidade, o MEI, supondo que ele tenha aí um limite, supondo que ele tenha recebido, então, em determinado ano calendário, vou até deixar aqui de forma mais redonda, né? Para saber como é que funciona essa questão dos rendimentos isentos, existe a obrigatoriedade do MEI ele declarar imposto de renda? Sim, a existência, na verdade, a simples existência do MEI, eu vou atender até algumas pessoas que podem também lançar esse questionamento, se o MEI está obrigado. A simples existência do registro empresarial, seja como microempreendedor individual, seja como empresário individual, seja como EIRELI, seja como qualquer outro tipo jurídico, certo? A simples existência e a vinculação do meu CPF a esse CNPJ, a simples existência, desconsiderando aí qualquer movimentação que porventura venha a existir. Mas a simples existência, o simples ato constitutivo que me vincula a esse CNPJ, essa situação não me obriga, em regra geral, certo? A depender aí de alguns elementos, de alguns quesitos societários, em regra geral não me obriga a enviar a declaração. Muito bem, mas como é que eu declaro meus rendimentos aí, aquilo que eu recebi como MEI, né? Os rendimentos auferidos a nível de distribuição de lucro da microempresa, certo? Da empresa de pequeno porte, aquilo que foi distribuído como lucro, esses valores, eles são isentos de imposto de renda. Muito bem. E quando eu não tenho um livro caixa, quando eu não tenho uma escrituração contábil, por isso que vem a importância, né, de se utilizar realmente a escrituração contábil de forma regular, mesmo que o microempreendedor individual ele esteja desobrigado a fazer a apresentação disso, mas ele possuindo um livro caixa, o resultado desse livro caixa, o valor resultante aí do cálculo desse livro caixa, ele poderá ser uma parcela isenta e poderá ser qualificado como lucro. Mas entrando efetivamente nessa questão, né, supondo aí que a pessoa tem um salão de beleza, certo? E esse salão de beleza teve uma receita oferida aí, né, uma receita oferida dentro do ano calendário de R$50 mil, é um MEI, certo? Na verdade, ela faz uma prestação de serviço de beleza autônomo, né? Ela tem lá o seu gabinete, como diz o pessoal, com mais frequência, tem lá o seu ambiente,
Logo, ela tem, né, uma atividade que está aí dentro da condição de microempreendedor individual, mas ela não tem nada, não tem um acompanhamento financeiro, não faz contabilidade, faz absolutamente nada. O que é que a legislação me diz quanto a isso? Olha, lá no artigo 15º, tá certo? Na lei 9, da lei 9.249, combinado aí com o próprio artigo 14 da lei complementar 123, nós temos que, para utilizarmos, então, algum valor e direcionar esse valor para a isenção, né, considerar esse valor como lucro, nós vamos ter que aplicar alguns percentuais de presunção, certo? O que são esses percentuais de presunção? São porcentagens, são percentuais que a lei define como sendo um lucro da sua efetiva operação. Voltando ao nosso exemplo, né, eu tenho aí que é 50 mil reais que ele recebeu, que a pessoa recebeu. Sobre esses 50 mil reais, ele vai aplicar 32%. Certo? O resultado desses 32%, que é 16 mil, ele vai retirar aquilo que ele pagou de DAS, aquilo que ele pagou aí daquele carnezinho, né, no antigo carnezinho do MEI, onde dessa aplicação, né, considerando que ele teve uma receita de 50 mil, uma presunção aí de lucro, que é o que está lá na Lei 9.249, que está lá combinado com a Lei Complementar 123, considerando que ele teve um lucro de 32%, e desse lucro foi extraído aquilo que ele pagou na forma aí, daquele carnezinho, né, do pagamento mensal e do MEI, vai ficar, então, um lucro a distribuir de R$ 15.505,60. Logo, dessa atividade que ele tem, né, ele vai, então, oferecer na declaração do imposto de renda, ele vai informar que dos 50 mil, 15.505 é rendimento isento e a diferença vai ser rendimento tributável. Perfeito? Então, ela deve fazer aí esse cálculo. Né? Para fins aí, didáticos, o próprio SEBRAE, ele possui uma cartilha de como o MEI deve fazer essa declaração de imposto de renda. Para você identificar melhor, analisar aí com mais cautela, identificar melhor esse quadro, eu até recomendo que você visualize, né? Assim como os demais aí, que são microempreendedores individuais, estão na dúvida se deve ou não, certo? Inclusive, recentemente, nós também fizemos um webinar exclusivamente sobre imposto de renda para mês. Então, se você tem alguma dúvida, também pode acessar lá. Tenho certeza que esse esclarecimento do Adalberto com certeza ajudou também. Mas, se você quiser conferir o nosso webinar completo sobre MEI, nós temos aqui no nosso canal do YouTube. A próxima pergunta é do Bruno Azevedo. Como lanço uma compra de um veículo que comprei em meu nome para meu filho, sendo que dei o veículo dele como entrada? Aí ele diz, esse veículo dele estava em nome dele e da declaração do imposto de renda dele do ano anterior. Considerando, né, se eu compreendi bem, certo? O primeiro ponto que ele deve observar, né, se o próprio filho ele se encaixa ou se será, se ele vai estar na declaração de imposto de renda dele, né, como pai, como então titular, certo? E uma vez analisando esse ponto, tá, ele vai precisar então identificar, né, para a declaração de imposto de renda o que é considerado. Para fins de informação do bem, certo? Ou do direito, você vai precisar analisar a informação e a posição, né, desse seu patrimônio no início e no fim do exercício, no fim do ano calendário, certo? De forma que você, né, foi vendido determinado veículo, certo? Você está descrevendo toda a situação para nós, e isso você também deve fazer lá no campo complementar, dentro da aba de bens e direitos, quando você estiver realizando, então, o preenchimento da sua declaração, certo? Você vai informar, o bem foi adquirido em 2019. Logo, a posição desse bem, o valor dele em 31 de dezembro de 2018 vai estar zerado. Por quê? Porque você não tinha, certo? Nesse contexto, né, considerando que você não tinha em 31 de dezembro de 2018, nós vamos, então, né, informar qual é o valor do bem em 31 de dezembro de 2019. Olha, supondo aqui que era 50 mil reais. Você vai informar o valor do bem, certo? De 50 mil reais. Considerando, certo, que o outro veículo estava sendo declarado, no caso, esse outro veículo, certo,
ele, uma vez estando declarado lá na sua aba de bens e direitos, no campo 31, supondo que foi R$ 30.000, certo? Bem por baixo aí, bastante popular. Então, em 31 de dezembro de 2018, você vai ter o valor desse veículo e vai estar lá R$ 30.000, considerando que você adquiriu em anos anteriores, como você bem registrou. A posição desse bem em 31 de dezembro de 2019 vai estar zerada. E aí que vem o lance do X da própria questão, né? Aí que vem a informação que você deve, então, utilizar. Na verdade, que você deve aplicar, né? Considerando que um bem foi baixado, ou seja, ele deixou de ser seu no decorrer do ano calendário, e você adquirir um outro, o que vai registrar essa transição, né, essa troca, que na verdade a troca nada mais é do que a venda de um bem, né, sem a entrada, a contrapartida financeira é equivalente, mas sim, né, com o cômputo de uma diferença que vai ficar a critério de alguém ser responsável por essa liquidação, por esse repasse. Então, dentro da descrição do item, você vai informar veículo, placa tal, adquirido tal, né, inclusive para o registro do próprio automóvel, de carro, vai exigir lá a questão do Renavan, etc. Não que seja obrigatório o registro, mas vai estar lá disponível. E também, né, você vai declarar, você vai informar nesse campo as informações do que aconteceu e os dados, certo, de forma minuciosa da sua operação. Bem como você vai fazer isso aí no veículo que foi adquirido. Você vai informar lá como é que ele foi adquirido, ele foi decorrente aí de uma torna, de uma troca, de uma negociação, vai até elencar o outro item, e assim você vai estar de forma regular. E aí eu faço até um parênteses, né, que é muito pertinente. Certo? Pelo menos eu acredito que seja, que deve quebrar certos paradigmas. Para o fisco, certo? Para os órgãos fiscalizadores, para os órgãos regulamentadores, a própria declaração do imposto de renda, além de servir para você mostrar aquilo que você tem e pagar aquilo que for devido sobre essa sua propriedade, sobre esses seus rendimentos, até mais importante que isso, certo? Em alguns casos, é você utilizar a própria declaração para mostrar como você tem aquilo. Ou seja, não adianta apenas possuir, você utiliza, você vai fazer uso aí da própria declaração para comprovar que você pode ter esse. Por quê? Né? Por várias vezes você tem aí um salário que você estabelece aí de um prolabore, né? De uma empresa de um salário mínimo. Você então tem aí esse rendimento tributado dentro desse limite, mas você acaba aí tendo uma série de despesas, uma série de desembolsos que são incompatíveis com essa sua renda, pelo menos com a sua renda declarada, com a sua renda oficial. Então, nesse momento, né, você vai precisar, de certa forma, justificar como é que você tem um salário mínimo e você tem propriedade aí, de vários imóveis, como é que você tem um salário mínimo registrado, você tem aí algumas despesas que somam 10, 15 vezes mais. Então, a própria declaração ela tem também esse objetivo, ela tem esse cunho de você comprovar que pode ter esse item convosco, você pode, então, ter esse bem, certo? Bom, ainda falando um pouquinho sobre veículos, Audrey e a Isa pergunta: como declarar um veículo financiado para terceiros? Quem comprou deve declarar no código 51 de bens direito e o terceiro deve informar o código 21 em bens direitos e o pagamento das parcelas em dívidas e ônus. Nesse caso nós temos uma situação atípica, né? Porque, na verdade, houve uma transferência de titularidade do bem, certo? Onde a negociação se deu entre duas pessoas e que essas duas pessoas não são instituições financeiras. Então, a não ser que exista aí um contrato de alienação celebrado, obedecendo alguns elementos aí do próprio direito, no que diz respeito à solução de alguma pendência, de alguma situação aí de inadimplência, né, onde o próprio bem ele tenha ficado em garantia, não existindo essa garantia vinculada ao bem, você realmente vai ter que fazer você vai ter que preencher a declaração desse contexto, você vai ter que baixar o bem, né, na declaração de quem vendeu, a posição dele em 31 de dezembro vai estar zerada, de quem adquiriu vai ter lá o bem disponível, certo? E aquele valor que foi utilizado para essa transação,
independente, né, da forma que ele está sendo pago, né, da periodicidade, etc., para quem adquiriu uma vez, identificando uma vez realmente, né, confessando que existe um débito, ele vai aí informar esse débito lá em rendimentos isentos, ou melhor, perdão, até com um pouco de barulho aí, ele vai informar esse valor justamente lá em dívidas de ônus com a pessoa física. O Flávio Ricardo pergunta ainda também sobre veículos, bastante dúvidas sobre veículos por aqui. Como declarar o ganho na revenda de veículos feito de pessoa física a pessoa física, sendo que elas não têm o CPF do dono do veículo e nem do comprador? Muito bem. O que é que a Receita Federal nos diz? Existe, inclusive, um julgado recente, tá certo? Que obriga aí obriga o próprio contribuinte a oferecer a tributação, tá certo? Os valores que são recebidos de fontes não identificadas, certo? Supondo que você aí, milagrosamente, né, você recebeu um depósito bancário, tá certo? Alguém identificou a sua conta e depositou aí, nessa sua conta corrente, 500 mil reais, certo? Supondo que isso aconteceu. Mesmo não sabendo quem não identificando, né, quem fez esse depósito, mesmo não sabendo quem foi aí a pessoa que realizou esse depósito em sua conta, você tem a obrigação de oferecer esse valor não identificado, esse valor decorrente de uma fonte não identificada da tributação, certo? Nesse mesmo contexto se aplica a questão do imóvel. Eu não tenho o CPF de quem vendeu. Aí, nesse caso, você vai ter, então, que calcular o imposto de renda sobre o ganho de capital, certo? Esse imposto de renda sobre o ganho de capital, ele vai ser, então, calculado através aí, do cálculo da diferença da sua aquisição para a venda, certo? O Marcelo Costa Dutra pergunta: quando nos informes da fonte responsável pelos investimentos apenas informa o número de cotas na Bolsa de Valores, como proceder na declaração? Perfeito. Nesse momento ele vai ter que pegar as notas de corretagem, tá certo? Porque existe, né, existindo uma corretora, ele vai precisar, então, pegar essas notas de corretagem e vai ter que fazer o cálculo aí do preço médio. Aí, realmente, isso vai ser um trabalho individual, um trabalho paralelo. Inclusive, né, nós temos aqui na empresa, nós temos, inclusive, a gente desenvolve algumas planilhas, alguns softwares, né, para tentar fazer esse acompanhamento de forma mais adequada, mas nesse caso aí, de maneira mais prática, vai ser o valor da sua aquisição, a quantidade de cotas, a posição do valor dessas cotas em 31 de dezembro, você vai ter que calcular o preço médio para conseguir repassar essa informação, né? Porque as corretoras, elas vão mostrar a situação patrimonial em 31 de dezembro, não é isso? Elas vão mostrar a situação patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2019, mas ela não vai te mostrar com detalhes, né, como é que está o valor aí do seu patrimônio. Vai mostrar a posição patrimonial com base aí na aquisição, ela não vai te mostrar os detalhes disso, e justamente vai ser por conta dessa ausência desse detalhe que você vai precisar, então, fazer o cálculo de forma segregada, de forma paralela, né, para calcular aí o custo médio nas suas ações e conseguir transferir o valor desse custo médio para a sua declaração de imposto de renda. A Plena Contabilidade e Serviços Plena pergunta: a venda do imóvel foi feita em 2019 e o vendedor recebeu a quantia, mas não pôde passar para o nome do comprador. Está finalizando o processo de espólio e esse ano de 2020 é que finalizou. Essa venda entra em 2019? E vem a questão, né? Contratualmente falando, né? Quando a venda ocorreu, quando efetivamente ela ocorreu? Vem a primeira questão. A segunda, para o fisco, certo? Para a própria Receita Federal, ela compreende que a simples promessa de venda, ou seja, o contrato aí simples,
qual seja ele, já pode ser utilizado como elemento suficiente para comprovar a transferência de propriedade. Certo? Uma vez sendo comprovada essa transferência de propriedade, você vai então ter que identificar a baixa na declaração de quem vende e a entrada, né, desse bem na declaração de quem adquire. Porém, você falou uma chave, você falou uma palavra-chave aí que deve ser observada com muito cuidado. A questão de espólio, de inventário, de encerramento, que remete à legítima, que remete aí à distribuição de cotas, que remete à transferência causa-mortes, que remete a uma série de itens que também devem ser observados, certo? Se você está falando aí de um imóvel, né, que ele já foi, a sua venda já foi prometida, e que existe, então, um inventário sendo encerrado, sendo concluído, certo? A priori você vai precisar, então, ter apesar de existir essa promessa, você tem que esperar a conclusão de todo esse processo de inventário para que efetivamente possa ser registrada a transferência dessa propriedade. Até porque, atendendo a elementos de direito, aí, de sucessão e tudo mais, você só vai efetivamente poder fazer isso, e contratualmente falando, você só vai poder formalizar isso aí de fato de direito, tá certo? Nos órgãos, inclusive, que vão registrar, que vão chancelar essa transferência após a conclusão de todo o processo de inventário. Então, é importante que você se atente a esses elementos, tá certo? Não só a transferência do bem propriamente dita, mas o que origina essa transferência da propriedade. Ele é da pessoa que está em vida, é do espólio, é decorrente do inventário, aí já foi definido, o inventário já foi encerrado e tudo mais, então tem todos esses itens que você deve se atentar também. Perfeito? O Júlio César Fábio pergunta quem faz a aquisição de imóvel e utiliza o saldo do FGTS e recursos próprios, mas no exercício o esposo compra a parte da esposa. Como fica nessa situação? Eu não compreendi muito bem a questão. O Júlio César, ele fez a aquisição de um imóvel, ele utiliza o saldo do FGTS e recursos próprios, mas no exercício do esposo ele comprou a parte da esposa. Aí ele pergunta como fica nessa situação. Ele repassou esse imóvel para a esposa? Pelo que ocorre, né? Uma vez ele tendo adquirido isso de forma solitária, certo? Uma vez sendo estabelecido, ele tendo adquirido isso aí, né, até a depender de como é o regime, veja como uma coisa ela está diretamente ligada a uma outra, e quando se fala principalmente em elementos tributários, nós não podemos desprezar toda a história, né? Veja, ele tem um bem que ele adquiriu antes ou depois de ter celebrado aí a conjunção, né, formal, de ter então estabelecido uma união estável, de ter casado. Você foi quando? Esse tipo de casamento, qual foi o modelo? Então vamos desconsiderar tudo isso porque ele adquiriu bem antes. Então, e por ele ter adquirido bem antes, certo? E ele nem tem essa formalização aí de união estável e tudo mais, e quer fazer isso agora. Como é que vai funcionar? Olha, supondo que ele adquiriu e vai ser repassado aí para o cônjuge, certo? Ou se vai ser repassado para outra pessoa, isso de repassar para outra pessoa, inicialmente, né, independente de ser cônjuge ou não, é uma transferência patrimonial. Essa transferência patrimonial, ela, apesar de doer, apesar de ser muito doloroso, vai ser possível que exista uma incidência de ganho de capital, e ele vai poder, então, né, uma vez observando essa incidência, ele vai, em paralelo, observar se não existe a possibilidade de identificar aí algum critério de isenção, como esse que nós elencamos agora há pouco, na verdade no início, que fala aí que fala da venda do único bem imóvel e etc. Né? E aí quem adquire vai ter que fazer o registro desse imóvel em sua declaração, né? Assim como faz com qualquer outro registro de bens aí que a gente tem observado. Perfeito? Agora, se foi em cônjuge, etc., se havia, se isso essa situação matrimonial, ela já estava estabelecida, certo? E existe, então, né, uma previsibilidade aí da outra parte, ela ter um acesso à parte que era dele, ou seja, assim, considerando que há uma divisão de 50%, dentro desse contexto, ele vai, então, apenas, né,
fazer a transferência aí dessa propriedade, da parte que compete a ele, dessa propriedade para ela, e vai precisar observar os elementos aí tributáveis, mas inicialmente isso pode ser considerado como doação, e como se fala em doação, a gente não tem o que comentar de imposto de renda. Em resumo, ele vai precisar entender como ele pretende fazer sobre isso. É a título de venda? É a título de doação? Como é que a situação conjugal é estabelecida? Foi adquirido antes? Existe uma união aí que estabelece, então, há uma separação de bens, certo? Há uma comunhão parcial, todos esses elementos também devem ser observados. E nesse caso, a gente tem um caminho, a gente não tem uma resposta pronta, porque depende aí da observação de vários itens, de vários elementos. Bom, o Júlio César fez mais uma pergunta. Agora ele fala qual é o valor mínimo de bens imóveis e móveis estão desobrigados a declarar. Muito bem. A própria Receita Federal, ela fixa que os bens de pequeno valor estão desobrigados, não são obrigados, né, a ser declarados, certo? Na verdade, o fato de você, contribuinte, dispor de bens de pequeno valor, esses bens de pequeno valor que para ela são bens que possuem o valor igual ou inferior a 20 mil reais, uma vez possuindo esses bens, ou somente esses bens com um valor igual ou inferior a 20 mil reais, um bem único, por exemplo, você não está obrigado. Porém, se você possui 10 bens, né, ou se você possui aí uma quantidade de bens de pequeno valor, que juntos somam o valor de 300 mil reais ou mais, você vai estar obrigado. A Juni Lopes pergunta: o contribuinte recebeu seguro VGBL quando o pai faleceu. Indenizações de seguro são isentos e não tributáveis, mas o informe da seguradora indica valor diverso em rendimentos tributáveis. Como lançar? Muito bem. A questão do rendimento, dessa questão do VGBL, né, e seu resgate, certo? Existem alguns critérios, alguns mecanismos onde você efetua o pagamento do imposto de renda na ocasião do resgate, outros na ocasião aí da própria do resgate, ao final, né, do vencimento aí do prêmio, no caso de alguns seguros, e etc., dependendo também do tipo de seguro. Como é que eu vou lançar isso? Olha, você observa lá da questão dos rendimentos tributários recebidos aí de pessoa jurídica, e considerando que esse rendimento pode ser tributado, e uma vez você não identificando o campo correspondente, você poderá lançar aí esse valor no campo outros, isso vai, e descrever o que se passa, que isso vai, então, ser suficiente. Sendo isento, né, você também pode fazer o mesmo procedimento, isso aí até, essa resposta pode casar aí com outra pergunta, no sentido de como declarar o rendimento isento de ajuda de custo e tudo mais, que não tem um campo específico, né? Assim como, em seu caso, possivelmente, você vai declarar lá no campo outros e informar esse valor justificando, né, descrevendo ao que se refere, a que se refere. A Maria Paiva pergunta sobre rescisão. A rescisão deve ser declarada obrigatoriamente, mesmo sendo aviso prévio indenizado? Muito bem, né? Mesmo sendo o aviso prévio indenizado, mesmo ela cumprindo o aviso, independente do que for, independente de como aconteceu a rescisão em sua modalidade, se foi justa causa, enfim. O que ela deve, nesse caso, para fim de imposto de renda, se atentar é no valor, certo? Uma vez o valor estando dentro aí das obrigatoriedades da declaração, ela deve, então, utilizar tudo isso e informar esse valor recebido na forma aí da rescisão, lá na parte, o que foi isento, né, na parte de rendimentos isentos e não tributáveis, e aquilo que for tributável na parte de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Certo? Ou seja, ela deve se atentar ao valor que foi percebido. Perfeito? Nós recebemos mais perguntas por aqui, mas devido ao nosso tempo vamos ter que encerrar. Mas eu gostaria muito de agradecer a sua participação, tenho certeza que muitas dúvidas foram esclarecidas aqui hoje, então muito obrigada pela disponibilidade de participar desse webinar do Portal Contábeis.
Eu que agradeço, né? Foi realmente um momento muito bacana. Espero ter contribuído aí com as pessoas que agora nos assistem, né? O meu nome, ele está diretamente vinculado aí a mídias sociais que utilizo, então até me coloco à disposição para quem quiser aí fazer um questionamento dentro das minhas condições de recursos intelectuais de tempo, apesar pode ser que eu não, pode ser não, né? Efetivamente pode ser que em algum momento a gente tenha aí uma divergência de conceitos e ideias, né? Porque se trata de tributo, mas vamos então definir o melhor caminho para expor as melhores soluções. Então eu que agradeço o convite, foi uma honra e espero que possamos aí, dentro do que for possível, repetir essas oportunidades, repetir momentos como esse mais à frente. Muito obrigada mais uma vez e eu também gostaria de agradecer você que está aí nos assistindo por interagir, mandar sua dúvida ao longo desse webinar. E também gostaria de pedir aí para deixar o seu joinha nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e também se tornar membro no nosso Telegram. Aliás, eu peço desculpas aqui que no início dessa nossa transmissão deu uma falha aí e não apareceu o QR Code, mas é só você apontar a sua câmera do seu celular para o vídeo que agora sim você consegue se tornar um membro do nosso Telegram e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo contábil. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e até o próximo webinar.